Oi, meus amores, a paz seja convosco. Eu me chamo Ellen Coelho e você está no Minuto da Sabedoria. Bom, meus amores, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que esse é o penúltimo vídeo da série Frutos do Espírito, né? E nós estamos aprendendo sobre cada um deles de uma maneira bem prática, bem clara e bem simples, né? Para facilitar aí o nosso entendimento. E hoje, gente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é a paz. A paz, ela pode ser conceituada como um estado profundo de tranquilidade. É como se todos os seus medos, a sua angústia, as suas preocupações, seus problemas já não fizessem efeito algum sobre você, já não tivessem mais nenhuma carga sobre a tua vida, né? Só que a paz, gente, ela só é possível quando nós passamos a acreditar naquele que tudo pode, quando nós passamos a crer no Deus do impossível, pois só assim passamos a entender que nada, absolutamente nada, é maior do que o nosso Deus. Ou seja, nada pode te atingir, ou te afligir, ou te abalar, né? Porque você sabe que você tem um Deus que é maior do que todas essas coisas que um dia te abalaram. Então é como se tudo isso fosse neutralizado. E para exemplificar, gente, esse fruto, eu não vou trazer uma história da Bíblia, mas eu vou trazer um testemunho sobre a minha vida mesmo a respeito da paz. Eu nasci dentro do Evangelho, toda a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são evangélicos, então eu cresci no meio e cheguei a uma fase na minha vida que eu vivi ali o período do filho pródigo, né? Queria ali a parte da minha herança para conhecer o mundo, sair do caminho, né, do Senhor e conhecer ali tudo que o mundo poderia me oferecer de bom, né? Que hoje eu entendo que tudo é uma grande ilusão, mas o que eu percebi, gente, quando eu estava fora dos braços de Deus e quando eu voltei para os braços de Deus. Apesar de eu estar longe dos caminhos do Senhor, de eu estar desviada, né, fora da doutrina, daquilo que a Bíblia ensina, do comportamento que Jesus ensina para que nós tenhamos, apesar de tudo isso, eu sempre tive um temor dentro de mim. E eu lembro que às vezes quando eu saía com os meus amigos ou que eu ia a algum lugar, eu lembro que toda vez que eu voltava para casa, que quando eu ia dormir, que eu ia deitar para dormir, pelo menos tentar dormir, eu não conseguia dormir. Porque era como se um sentimento de morte assim me assolasse. Eu lembro que eu ficava me questionando, meu Deus, o que vai ser da minha vida se eu morrer hoje? Né? Então, eu ficava me questionando e sempre vinha na minha cabeça pensamentos de morte. Era o que mais vinha na minha cabeça. Eu sempre imaginava alguém entrando aqui em casa e fazendo mal para minha família, ou imaginava eu sofrendo acidente, ou alguém da minha família sofrendo acidente, e eu ficava assim naquele desespero, sabe? Mas eu ainda estava muito presa àquela vida de pecado, àquela vida longe dos caminhos de Deus, né? Estava cega, eu estava aprisionada no pecado. E eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, eu vivia com muito medo, com muito medo. E depois de um tempo, né, pela graça de Deus, eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu tô dando uma resumida, tá, gente, na história, porque algum dia eu venho aqui contar melhor o meu testemunho de quando eu me reconciliei. Mas quando eu voltei para a casa de Deus, gente, é uma paz tão grande, uma tranquilidade tão enorme assim que a gente sente, é como se o medo de fato fosse anulado da minha vida. Eu não tinha medo mais de nada, sabe? Era como se eu deitasse com a consciência da minha salvação. E isso é a melhor paz para um cristão, para alguém que crê em Deus,
A maior paz é tu deitar e ter a consciência de que tu tá com Cristo, que Deus está ali contigo, te protegendo, que tu tá debaixo das mãos grandiosas do Senhor Jesus. E eu só consegui ter paz de fato quando eu estava ali com uma proximidade com Deus, com uma intimidade com Deus. Mas há algo muito importante que eu devo falar aqui, tá, gente? É que assim como qualquer fruto natural, o fruto espiritual, ele também tem que ser regado, né? Quando a gente planta algo na terra, né, a gente precisa estar o quê? Sempre vigiando, sempre olhando, regando, cuidando, para que aquela sementinha ali, né, dê o seu fruto. E na vida espiritual não é diferente, né? Se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, né, se a gente não regar, esse fruto ele não vai se desenvolver na nossa vida, né? E ele vai, na verdade, apodrecer, né? E a gente vai tornar ali a estaca zero. E eu não vou ser hipócrita com vocês em dizer que a minha vida depois que eu me reconciliei foi sempre de paz. Porque, gente, assim, eu sou um ser humano, né? Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, mas tem uma coisa que hoje eu entendo muito, é que se a gente não vigiar, a gente cai por pequenas coisas e a gente vai perdendo esses frutos que são tão importantes na nossa vida, né? Eu vivi fases já vivendo com Cristo, numa vida de evangelho, numa vida de intimidade com Deus, em que teve momentos que eu desleixei, eu deixei de vigiar e acabei perdendo essa paz. Não perdendo por completo, mas acabei trazendo o medo de volta. Eu deixei o medo consumir a minha paz, né? Como se fosse uma praga mesmo, tentando ali contaminar a sua semente, a sua plantação, né? Quando vem aquelas praguinhas e destroem tudo aquele seu trabalho que você teve na vida espiritual, é assim também, né? O medo, as preocupações, a angústia, elas são essas praguinhas que vêm tentar consumir o fruto do Espírito Santo de Deus, né? E tive momentos que a dificuldade, sabe, tomou conta de mim e eu não parei para pensar que Deus ele é maior que todas as coisas. Quando a gente não torna isso a nossa consciência, o medo ele nos abala, gente. E é por isso que a gente precisa o quê? Sempre estar orando e vigiando. E claro, é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, a leitura da palavra. A leitura da palavra, ela traz sabedoria e entendimento para as nossas vidas, tá? Para isso que a gente busque sempre ter intimidade com Deus. E para finalizar, eu vou ler para vocês um versículo que se encontra em João, no capítulo 14, e versículo 27, que diz assim: Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Amém, gente? Então, bora tomar posse dessa palavra, né? Deus, ele deixou a paz conosco. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, trazendo essa paz, trazendo a certeza de que Deus, ele existe, de que Deus, ele é por nós. Então, gente, eu declaro nas nossas vidas, não só na minha, mas na sua também, né? Que os frutos do Espírito Santo, eles venham aí se desenvolver e que eles não venham ser perdidos e nem ser destruídos por qualquer sentimento ou por qualquer situação. Amém, gente? Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem, que vai me ajudar muito, vocês compartilhando com os amigos de vocês, com a família de vocês, tá? Desde já agradeço muito vocês que ficaram até aqui, porque eu sei que poucas pessoas gostam de ouvir, né, conteúdos no YouTube sobre a palavra de Deus. Mas eu e você podemos fazer juntos, né, esse trabalho de divulgar, de compartilhar um pouco do nosso conhecimento bíblico. Amém, gente? Um beijo e até a próxima.